Welcome again! Eu sou Matheus Silva, bem-vindos ao meu canal Português Fácil e hoje eu trouxe uma entrevista exclusiva com ele, que ele é americano, ele fala 4 idiomas, Richard Nassali vai estar hoje respondendo algumas das nossas dúvidas, né, de ser poliglota, o que é poliglota e qual é o caminho mais fácil de se tornar um, não é? Richard, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e bem-vindo ao meu canal. Eu que agradeço, realmente é uma honra para mim estar aqui com você. Como você já me apresentou, eu sou Richard, ou Ricardo, se você quiser, e eu sou dos Estados Unidos, então a minha língua materna, claro, é o inglês, mas eu aprendi o francês também no ensino médio e na universidade, mas depois disso eu também aprendi o espanhol morando na América Latina. Eu morei no país de Guatemala por alguns anos e depois também estudei o espanhol na universidade e além disso eu aprendi o português sozinho durante essa pandemia. Então isso é a minha história e realmente obrigado por esse convite de estar aqui com você. Então a gente já pode ver, Richard, resultados muito bons desse tempo de quarentena para você, que foi já o português, você fala muito bem, parabéns, tá bom? Mas nós temos aqui algumas perguntas, eu vou estar fazendo agora para você, tá bom? A primeira delas é, por que o português Brasil? E conta pra gente como é que foi essa trajetória, como é que se iniciou, por que você se decidiu por português brasileiro? Boa pergunta. Como eu já te disse ao início, eu já falava o espanhol e o francês, então eu já conhecia essas línguas românicas, né? Então eu já conhecia a gramática, a estrutura desses idiomas. Então eu sempre achava que o português seria um idioma talvez fácil para mim aprender, porque já tinha essa base, né? E sempre achava que isso ia ser o meu terceiro idioma. Mas realmente não tinha o tempo, nem tinha um propósito claro, um objetivo claro para aprender o português. Então, tudo isso mudou com o início da pandemia, porque com o início da pandemia, agora eu tinha mais tempo e também eu tinha um propósito claro, porque o aprendizado de idiomas me ajuda emocionalmente e realmente eu queria aprender o português para conhecer a cultura brasileira, porque quando eu morava na Guatemala eu me apaixonei da cultura latino-americana, mas eu percebi que tinha uma parte enorme dessa cultura que eu ainda não podia ser parte desse país, ou seja, estou falando do Brasil, né? Então, porque eu já conhecia uma parte da cultura latino-americana, mas eu queria conhecer essa outra parte, essa parte enorme da cultura brasileira. Então, por isso eu decidi aprender o português brasileiro. Então, ao início da pandemia, eu nunca tinha assistido filmes, nunca tinha escutado aos nativos e nem tinha falado com ninguém antes da pandemia. Então, com essa base da gramática e com esse desejo, esse propósito claro para aprender o português brasileiro, isso me ajudou bastante. Então, ao início da pandemia, eu estudava o português todos os dias. E eu estou falando sinceramente, todos os dias, quase todo dia. Digamos, 5, 8 horas cada dia. Mas só estava escutando, ouvindo muitos podcasts. Eu encontrei alguns podcasts bem legais que trataram das diferenças entre o português e o espanhol e depois outros podcasts. Então, estava me acostumando mais a fala brasileira, digamos, e então
isso me ajudou a melhorar a minha compreensão, né? Então, durante esse tempo, realmente não estava falando, simplesmente estava fazendo atividades de imitação para melhorar o meu sotaque, mas não foi até 7 meses depois que eu realmente tive a minha primeira conversa com um brasileiro. Matheus, você já fez um vídeo no YouTube sobre esse tema, sobre os aplicativos para aprender outros idiomas, né? E eu usei um aplicativo que se chama Lingby e esse aplicativo me ajudou bastante porque eu tive a oportunidade de falar com nativos do Brasil todos os dias. Então, há 7 meses que eu falo que eu uso esse aplicativo muito, então há 7 meses eu estou falando, eu falo o português, então não é muito tempo, eu diria que ainda estou no início do meu português, do meu aprendizado, mas acho que porque eu estava fazendo essa atividade como as crianças aprendem um idioma, né? Eu estava simplesmente me focando na escuta e depois na fala e na imitação, né? E acho que isso foi uma boa técnica para mim, isso me ajudou muito e então foi isso como eu aprendi o português sozinho. Tudo bem, Richard, então você está dizendo que você no início escutava muito podcast em português, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. No início, era difícil compreender o podcast, o nativo falando em português, mas mesmo assim você continuava? Como era? Era difícil? Não foi tão difícil escutar esses podcasts, mesmo muitas vezes sem entender? Boa pergunta. Eu estava somente escutando o mesmo podcast várias vezes. Eu escutei um podcast que o propósito é para ajudar as pessoas que já falam o espanhol para aprenderem o português. Então, cada lição tem uma tradução para o espanhol. Então, eu conseguia entender simplesmente porque estavam falando no espanhol e depois no português. E porque eu repetia essa atividade várias vezes, ao final eu já tinha um conhecimento melhor do português. Mas depois disso eu tive que procurar outros podcasts. E eu comecei do básico, eu comecei com os podcasts que o objetivo desses podcasts é ensinar o português. Mas depois disso, aos poucos, eu comecei a escutar outros podcasts que realmente são feitos para brasileiros, como as notícias e tudo isso. Mas ao início, isso sim seria difícil demais, realmente. E, Richard, nós temos muitos seguidores da Colômbia, do México, Argentina, Chile, e muitos deles me mandam mensagem e falam que não aprende português porque português é difícil. Então, o que eu queria saber de você é, você como americano e tendo 3 línguas estrangeiras, português é uma delas, nós queríamos saber, no geral, português é difícil? E desses 3 idiomas de língua estrangeira, qual deles foi o mais difícil para você? Bom, então, a resposta mais simples para essa pergunta é depende. Porque realmente depende da pessoa, depende da língua materna, depende dos idiomas que essa pessoa já conhece e depende das circunstâncias, né? Então, no meu caso, porque eu realmente só posso falar por experiência própria, né? Então, para mim, o português sim foi fácil, no sentido de que os outros idiomas, por exemplo, o francês, há 15 anos que eu estudo francês e ainda não falo o francês tão rápido como eu falo o português, entendeu? Então, isso é um exemplo que o português foi mais fácil para mim que o francês. Então, mas realmente não existe um idioma que seja fácil. Isso é certinho. Todos os idiomas têm coisas difíceis, né? Todos têm aspectos que sim, são difíceis. Então, para mim,
as partes do português que são difíceis são os sons nasais. Por exemplo, a gramática temos o subjuntivo futuro, o infinitivo pessoal, os artigos indefinidos, né? Tudo isso é bem diferente do espanhol, então isso sim pode resultar difícil para uma pessoa que fala o espanhol. Mas eu teria que dizer que o espanhol é o idioma mais fácil que eu aprendi. Não estou dizendo que o espanhol seja que é um idioma fácil, porque, como já disse, todos os idiomas são difíceis e realmente o espanhol tem muitas coisas que eu ainda não faço perfeitamente, né? Entendeu? Então, mas comparado com o português, o espanhol não tem tantos sons diferentes, né? Não tem os sons bem difíceis como o português. E também no francês você também tem esses sons nasais e muitos sons das vogais. As vogais fazem muitos sons no francês. Então, por isso eu diria que o francês é dos idiomas que eu conheço, né? Estamos falando disso. Então, desses idiomas, o francês é o idioma mais difícil. E também outra coisa que é que o português é um idioma muito cantado, né? Tem esse ritmo. E isso ajuda muito para que as pessoas possam reconhecer, distinguir entre as palavras. Ao contrário, o francês é um idioma monótono, ou seja, as palavras realmente é difícil para um estrangeiro reconhecer onde uma palavra termina e outra palavra começa. E isso, para a fala, isso é a coisa mais difícil do francês. Então, eu teria que dizer isso, que a minha lista seria o francês o mais difícil, depois o português fica no meio. Não é um idioma difícil demais, mas também não é um idioma fácil, claro. E depois seria o espanhol. Mas tenho que confessar que eu também tentei aprender 2 outros idiomas. Estou falando do alemão e do romeno. Eu tentei, mas falhei. Eu desisti, na verdade, porque eu perdi o meu propósito, o meu objetivo, claro. Porque antes eu achava que eu ia me mudar para a Alemanha, então eu comecei a estudar o alemão por uns 5 meses, mas quando isso mudou, quando eu já percebi que não ia me mudar para a Alemanha, eu perdi o interesse, um propósito, né? E com o romeno aconteceu a mesma coisa. Então, se eu tivesse que falar desses idiomas, eu diria que o alemão e o romeno são mais difíceis, porque realmente eu achava que o romeno ia ser muito parecido aos outros idiomas românicos, né? Mas é realmente diferente por a influência dos idiomas europeus, né? Então, por isso eu teria que dizer que esses idiomas foram mais difíceis para mim, mas realmente não conheço esses idiomas o suficiente para dizer se são idiomas difíceis ou fáceis, porque realmente só estudei com uns 5 meses mais ou menos, então não posso dizer muito sobre esse tema, mas simplesmente queria mencionar isso. Então, Richard, isso que você falou agora é muito importante, mas voltando à questão do difícil, eu acredito que um idioma ele se torna muito mais difícil quando você começa a focar somente na gramática. Quando você foca somente na gramática, é óbvio, é claro que o idioma ele vai se tornar muito mais difícil de você compreender, de você aprender. Que você vai tentar se comunicar, você vai lembrar de todas as regras gramaticais e não vai conseguir se comunicar, entendeu? Então, as pessoas que me seguem, que me assistem, os meus seguidores do meu canal, eles sabem que eu não foco muito na gramática. O português que eu ensino é mais o português das ruas do Brasil, o português que eu encontro no meu dia a dia. Então, não é o português dos livros de gramática. E eu não estou dizendo que o português do livro de gramática não é importante. É importante, gente.
Só que o mais importante é você se comunicar. Depois que você aprende a se comunicar, mesmo com os erros, aí você vai para o livro de gramática. A mesma coisa acontece comigo. Eu tento me comunicar em inglês, mas eu não estudo gramática. Mas agora que eu já consigo me comunicar em inglês, agora sim eu já pego uma gramática para mim estudar, para mim ver como se fala isso, como se corrige isso. Então, eu acredito que é muito mais importante você estudar e muito mais eficaz quando você estuda dessa forma. Com certeza, realmente eu concordo com você, porque as pessoas gostam de aprender a gramática porque é algo seguro, né? Então, as pessoas se tornam viciadas da gramática. Mas no meu caso, como eu já te disse, que eu simplesmente estava me focando na escuta e na fala. Realmente não estudo a gramática muito, simplesmente quando vejo algo que realmente não sei como me expressar. Depois, então, eu busco a resposta, mas no dia a dia, nos meus estudos, né, eu quase nunca estudo a gramática. Eu acho que eu vou aprender a gramática aos poucos, não, porque se você só está aprendendo a gramática, você nunca vai ter essa confiança de que você já sabe todas as regras gramaticais. E além disso, muitas vezes os brasileiros não seguem as regras gramaticais, né? Tem algumas coisas, como eu já aprendi por experiência própria, que eu estava falando algumas coisas e os brasileiros, os nativos, estavam dizendo, mas realmente a gente não fala assim. E isso acontece muito no português brasileiro, e por isso acho que ao aprender falando, isso é a melhor técnica, né? Richard, antes de começar a entrevista, você me falou que não gosta muito do termo poliglota. Então, o que eu queria saber de você é, você se considera um poliglota? Bom, essa realmente é uma pegadinha, na verdade. Porque acho que na comunidade linguística, né, as duas palavras mais discutidas, mais debatidas são o ser fluente e poliglota, né? Então, falando de ser poliglota, a definição dessa palavra é muito simples, né? A raiz da palavra poli quer dizer muitos e glota quer dizer línguas, né? Então, muitas línguas. Mas qual é o significado de muitos, né? Então, isso realmente depende da palavra, porque a raiz poli pode mudar dependendo da palavra. Por exemplo, polígonos, ou seja, os triângulos são um polígono, né? E os triângulos, ou seja, polígono quer dizer muitos ângulos. Então, se um triângulo já é um polígono, então isso com só três ângulos, porque uma pessoa que fala 3 idiomas não é um poliglota. Isso não faz sentido para mim. Mas em outras palavras, sim, o significado de poli quer dizer como milhares. Então, realmente depende da palavra. Por isso não existe uma definição muito clara para poliglota. Mas para mim, eu diria que com 4 ou 5 idiomas você já é poliglota. Mas eu sei que na comunidade linguística tem esses super poliglotas, ou seja, pessoas que falam 8, 10 até 20 idiomas. Mas eu diria que isso é a exceção, não é regra, né? Não é a norma. Os super poliglotas são uma classe, um tipo de poliglota, mas você não precisa ser super poliglota para ser poliglota. Então, no meu caso, eu não desejo ser super poliglota, não pretendo ser super poliglota e não estou dizendo que isso seja algo ruim, simplesmente estou dizendo que a minha meta é aprender esses 4 idiomas, esses idiomas românicos,
mas eu quero falar esses idiomas muito bem. Então, eu não quero falar como 20 idiomas simplesmente para dizer que eu sou super poliglota, né? Eu realmente quero conhecer essas culturas e isso requer muito tempo. Então, eu não vou deixar de aprender esses idiomas simplesmente para aprender outro idioma. Eu quero realmente me focar nesses idiomas românicos e para falar elas muito bem, né? Entendeu? E uma pergunta curiosa que eu queria te fazer, Richard, é sobre quando você vê um não nativo tentando se comunicar no seu idioma, o que você sente? Qual é a sensação de ver uma pessoa estrangeira tentando lá se comunicar em inglês, usando muitas vezes de forma errada, com a pronúncia errada? Ainda existe ainda o preconceito das pessoas referente a isso, mas como você vê isso tudo no geral? Bom, o que eu sinto é empatia para essa pessoa, porque realmente eu posso me colocar no seu lugar, né? Eu posso entender o que essa pessoa está passando, porque realmente isso é um dos propósitos principais para aprender outros idiomas, porque você entende o difícil que é aprender um novo idioma, um idioma novo. Realmente não é coisa fácil, é realmente uma coisa bem difícil. Então, por isso, eu nunca vou julgar a ninguém que está aprendendo o inglês. Eu sempre vou falar mais devagar, porque eu sei que isso é uma das coisas mais difíceis para uma pessoa estrangeira, né? Então eu vou falar mais devagar, não vou usar expressões, né? Porque eu sei que é mais importante me comunicar com essa pessoa. Não é tão importante falar assim usando palavras coloquiais. Então realmente é melhor me focar na comunicação mesma. Então, por isso, realmente eu posso sentir essa empatia para essa pessoa e nunca vou fazer brincadeira dessa pessoa, nunca vou dizer nada contra essa pessoa, porque realmente eu vou parabenizar essa pessoa mais que nada. Ok, Richard, muito legal o nosso papo. Você também tem um canal no YouTube, né, que é o Gringoblot. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, Gringoblot. Vocês podem se inscrever também para estar acompanhando o conteúdo dele. E conta para nós, Richard, também onde é que a gente pode te encontrar, quais são as redes sociais e qual é exatamente o tipo de conteúdo que você posta no seu canal. Bom, eu acabei de criar esse canal e também tenho um perfil no Instagram que eu também acabei de criar, porque realmente depois do ano 2020 eu decidi criar esse canal, esse recurso, porque eu queria compartilhar essa paixão que eu tenho para os idiomas com as outras pessoas, né? Então o propósito do meu canal é simplesmente criar fazer essa comunidade de pessoas que se interessam no aprendizado de idiomas e também para encontrar pessoas de outros países, né? Para conhecer as pessoas os brasileiros, as pessoas de vários países, né? Então isso é o propósito e também a minha meta é manter esses 3 idiomas que eu já tenho, os idiomas do francês, do espanhol, do português, e também aprender algum dia o italiano. Então, o meu canal está falando das técnicas para as pessoas aprenderem vários idiomas ao mesmo tempo, para não perder o tempo, porque realmente é preciso usar o seu tempo para poder manter vários idiomas, para poder aprender novos idiomas, mas também estou falando de criar uma comunidade de poliglotas, né, para ajudar as pessoas a se tornarem poliglotas, mesmo que só sejam os idiomas românicos, e realmente isso é o meu sonho de conhecer novas culturas, né? Ok, Richard, muito legal o nosso papo. Eu espero que as pessoas que nos assistirem tenham gostado, tenham se divertido e tenham aprendido bastante. Foi um prazer ter você aqui no nosso canal. Eu espero que você volte mais vezes, tá bom?
Obrigado, digo eu. Realmente foi um prazer para mim. Obrigado pelo convite hoje. E sim, eu gosto mesmo do seu conteúdo no seu canal também. Eu já assisti todos os seus vídeos e eu estou esperando ansiosamente para os próximos vídeos no seu canal. Então, até logo. Valeu, tchau, tchau.